Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre os escritos de São Francisco de Assis. Nós estamos aqui nessa regra bulada dos franciscanos. É o nosso 8º encontro. Estamos no 18º capítulo. E um dos temas que nós vamos ver é como os ministros devem se reunir. Eu havia falado no último encontro uma palavra superior, uma palavra que não existe, não deveria existir dentro do franciscanismo, porque para Francisco não existe um superior, né? Aquele que está à frente é sempre um ministro, um servidor, é o servidor da comunidade, é aquele que está à frente para servir. Aquilo que nós conhecemos, então, como superior de outras ordens, nós devemos entender como ministro, aquele que se dispõe a servir a comunidade, serviço da unidade, serviço de acompanhamento da comunidade, de manter a comunidade coesa. Então, sempre a pessoa do ministro. Como os ministros devem se reunir? Cada ministro, de cada região ou casa, pode reunir-se todo ano com seus irmãos, uma espécie de assembleia, onde lhes aprouver, na festa de São Miguel Arcanjo, para tratar das coisas pertinentes a Deus, tendo em vista o ideal da comunidade. Todos os ministros, porém, que estão nas regiões ultramarinas e ultramontanas, vêm ao capítulo de Pentecostes, junto à igreja de Santa Maria de Porciúncula, em Assis, lá nos pés de Assis, uma vez em 3 anos, e os outros ministros uma vez por ano, quem está mais próximo, a não ser que seja ordenado de outro modo pelo ministro e servo de toda a fraternidade. Seria uma espécie do geral, né? Mas é o ministro e servo da fraternidade como um todo. Que os irmãos vivam catolicamente, porque é um grupo de pessoas católicas que tem o ideal de viver, né, a fé em Cristo Jesus. Então, tem que ter esta realidade específica. Isso aqui não é um grêmio onde você pode colocar pessoas de vários grupos, não. Ali é uma realidade, é um grupo de pessoas de fé católica que se reúnem e testemunham a fé em comunidade, depois para os outros também. Todos os irmãos sejam católicos, vivam e falem catolicamente. Mas se alguém errar na fé e na vida católica, na fé, naquilo que se professa, na vida católica, na moral, por palavras e por atos, a fé, palavras, atos, a questão moral, e não se emendar, seja definitivamente expulso da nossa fraternidade. E tenhamos todos os clérigos e todos os religiosos como senhores no que concerne à saúde da alma e não desviar da nossa ordem, porque aqueles que têm um determinado conhecimento devem colocar esse conhecimento teológico a serviço da vivência da comunidade. E veneremos no Senhor sua ordem, ofício e ministério. Então, esse respeito que se deve ter, né, a esses ministros, tanto aos clérigos quanto aos religiosos que são colocados como ministros. Essa veneração que se deve ter, esse respeito que se deve ter a essas pessoas dentro da comunidade. 20º, da penitência e da recepção do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz lá São Francisco: irmãos meus benditos, clérigos e leigos, confessem seus pecados aos sacerdotes da nossa ordem
isto é, como o franciscanismo tem sacerdotes, ele pede que os irmãos franciscanos, né, os clérigos e leigos, quando forem confessar, procurem os padres, os sacerdotes franciscanos. Mas, aqui tem exceção. Se não puderem, confesse-se a outros sacerdotes, discretos e católicos. Tem que saber escolher, considerando-o com firmeza, cientes de que, se receberem a penitência e a absolvição de qualquer sacerdote católico, sem dúvida estarão absolvidos dos pecados, né? Então, a absolvição, ela perdoa os pecados, né? Os pecados são absolvidos, né? Mas há outra condição: se procurarem observar humilde e fielmente a penitência imposta, se deve cumprir a penitência. Hoje, muitas vezes, as pessoas falam assim: o padre da última confissão me deu a penitência, mas eu não cumpri. A penitência, segundo São Francisco, deve ser cumprida, porque ao receber a absolvição, se dá uma penitência. A penitência é um ato de amor e gratuidade, de alegria de ter sido perdoado. Você se expressa em gestos concretos. A penitência é esse gesto, né, concreto. Se então não tiverem um sacerdote, então na falta de um sacerdote, confesse-se a seu irmão, o irmão de comunidade, como diz o apóstolo Tiago: confessai vossos pecados uns aos outros. Na falta de sacerdote, os irmãos então podem escolher um ou outro para fazer a sua própria confissão. Mas, aqui vem uma nova realidade, né? Mas não deixe de recorrer ao sacerdote, porque o sacerdote tem poder de ligar e absolver. Ele tem a graça do perdoar os pecados. Você pode confessar a outro, mas o poder de perdoar é dado pelo sacerdote. Então, se deve procurar o sacerdote, né? E esse poder de ligar e desligar é concedido unicamente aos sacerdotes. E assim, contritos e confessos, depois de ter confessado, feita a penitência, então recebam o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo com grande humildade e veneração, o respeito para com a Eucaristia, recordando o que diz o Senhor: quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna. Nós vemos João 6, versículo 55. Né? E fazei isto em memória de mim, Lucas 22, versículo 19. Do louvor e da exortação que todos os irmãos podem fazer. Todos os meus irmãos, é São Francisco falando na regra angulada, sempre que lhes agradar, podem anunciar estas ou semelhantes palavras de exortação e louvor a todos os homens com a bênção de Deus. Ele vai ensinar como os irmãos de comunidade devem agir para poder ensinar as pessoas, anunciando a mensagem de salvação, né, através de determinadas palavras, exortação e louvor. Diz assim: temei e honrai, louvai e bendizei, rendei graças. E adorai o Senhor Deus onipotente na Trindade e na unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Criador de todas as coisas. Fazei penitência, fazei dignos frutos de penitência. São várias passagens bíblicas aqui no texto, pois logo morreremos. Diante de uma vida tão efêmera e passageira, muitas vezes nós preocupamos com tantas coisas que não nos dão vida e que muitas vezes nos façam distrair e afastar da salvação. Então, essa exortação, né? Fazei dignos frutos de penitência, pois logo morreremos. Dai e vos será dado.
Perdoai-vos, será perdoado. E se não perdoardes aos homens seus pecados, o Senhor não vos perdoará os vossos pecados. Confessai todos os vossos pecados. Felizes os que morrem em penitência, porque estarão no reino dos céus. Ai daqueles que não morrem em penitência, porque serão filhos do diabo. Cujas obras fazem, irão para o fogo eterno. E depois termina São Francisco, na ordem bulada. Precavei-vos e abstende-vos de todo o mal, todo, sem exceção. Aqui o mal com L, o mal moral. E perseverai no bem até o fim. A natureza humana é para fazer o bem, a natureza humana não é para se servir ao mal. Então aqui nós demos uma pequena caminhada, depois nós vamos continuar com o escrito de São Francisco de Assis, nessa regra bulada. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.